Olá, alunos do canal Pedro Sami e também alunos do nono ano do Colégio CAF Macaé. Bom, nessa videoaula vai ser um pouquinho diferente, não vai ser na lousa, no quadro, como nós estávamos acostumados nas outras duas videoaulas já produzidas. Eu vou estar usando, tá, uma mesa digitalizadora e vou estar corrigindo todas as questões do teste, da prova e do simulado. Esse conjunto de questões vai ser retirado desse conjunto de questões a recuperação. Então, se você tem as folhas do teste, do simulado e da prova, ou se você até não tem, você preste atenção em todas as projeções dessas questões que vão acontecer aqui na tela, para que você possa estar estudando para a sua recuperação, que acontecerá na próxima semana. Então, sem mais delongas, vamos aqui projetar o primeiro instrumento, que é a nosso teste, tá? Então, aqui nós temos o teste de química, do primeiro bimestre do nono ano, e aí nossa primeira questão vai ser sobre matéria, corpo e objeto, tá bom? Só vou dar uma atualizada aí do whiteboard rapidinho, para a gente começar a nossa aula. Então, tá aí atualizadíssimo, tá bom? Deixa eu ir novamente aqui para onde a gente precisa ir. Tenha um pouco de paciência, porque tudo é novo para mim em relação a esse instrumento, tá? Mas, se Deus quiser, eu vou estar bem fera aí, bem craque daqui a poucos dias. Bom, vamos lá então, gente. A nossa primeira questão, ela fala o seguinte aí. É uma questão sobre matéria, corpo e objeto. Então, acompanhe comigo a resolução. Deixa eu aqui marcar o lápis vermelho, certo? Deixa eu marcar também aqui o 3. Acho que vai ficar bom. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Então, vamos lá. Primeira questão. Bom, a nossa primeira questão, ela fala o seguinte aí, pessoal. Acompanhe comigo aí a resolução. No texto, um escultor recebe um bloco retangular de mármore e habilmente o transforma na estátua de uma celebridade do cinema. Podemos identificar matéria, corpo e objeto e, a partir daí, definir esses conceitos. Matéria, mármore, tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo, bloco retangular de mármore, porção limitada da matéria, que por sua forma especial se presta a um determinado uso. 3. Objeto. Estátua de mármore, porção limitada da matéria. Assinale e aí ele pede aí a afirmativa correta. Então a gente tem que lembrar aí de alguns conceitos, né, que são extremamente importantes. Bom, ele definiu matéria aqui, ó, como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar o quê? No espaço. Ocupar lugar no espaço, pessoal, é a mesma coisa que ter o quê, gente? Ter volume, tá bom? Então, ocupar lugar no espaço é a mesma coisa que ter volume. Bom, existe um sinônimo de volume aí que também é extensão. Então, se ele falasse matéria é tudo que tem massa e extensão, ou matéria é tudo que tem massa e volume, também é a mesma coisa que matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a nossa primeira afirmativa aqui, ó, ela está verdadeira. Vamos para a segunda. Corpo. O que que ele fala sobre corpo aí? Sobre corpo, ele fala bloco retangular de mármore, porção limitada da matéria que, por sua forma especial, se presta a um determinado uso. Essa parte aqui, se presta a um determinado uso, não é associado à classificação da matéria como corpo. Quando se presta a um determinado uso, isso daqui está associado ao conceito de objeto, tá bom? Se isso aqui está associado ao conceito de objeto, quer dizer que essa correlação entre a definição e corpo está errado. Agora, o exemplo aqui do corpo, bloco retangular de mármore, sim, o bloco retangular ele não tem uma utilidade especial, uma forma especial, um uso especial. Mas, por conta disso daqui, determinado uso, isso daqui não é característica de corpo, é característica de objeto. A nossa 2 aqui, ela vai estar o quê? Falsa.
Vamos para a próxima. Objeto, estátua de mármore, porção limitada da matéria. Então, tá vendo que ele não evidencia que tem um determinado uso. Então, só porção limitada da matéria, isso daqui está associado a um outro conceito, que é o conceito que nós acabamos de ver de corpo. Corpo é uma porção limitada da matéria sem uso, tá? Objeto é uma porção limitada da matéria com uso. Então, o nosso 3 também está incorreto. E aí, se só tem uma alternativa correta, que é a 1, nós vamos perceber aí que essa vai ser a nossa letra A. Apenas um está correto, ok? Lembrando que eu falei, toda vez que eu falo de matéria, eu estou pensando em algo que uma porção ilimitada, ok? Porção ilimitada. Agora, quando eu tenho uma porção limitada, ou vai ser corpo, ou vai ser o quê? Objeto. Então, quando eu falo mármore, é todo o mármore do mundo. Só para vocês lembrarem, conseguirem diferenciar quando é matéria, quando que é corpo e quando que é objeto. Então, gabarito aqui, letra A. Ok? Vamos para a próxima questão aí, então, que é a questão de número 2. Isso aqui é o teste, hein? Vamos lá. Tintas à base de resinas poliméricas são usadas para personalizar vários objetos, como canetas, camisas, canecas e etc. Essas tintas também são conhecidas como sublimáticas. Olha aqui. Essa palavra lembra o quê? Lembra a sublimação. Mas por mais que você não lembrasse, não conseguisse associar essa palavra à sublimação, questão fala: devido à mudança de estado físico ocorrida durante a sua aplicação de sólido para gasoso. Então, quando a questão fala que a mudança ocorreu de sólido para gasoso, isso é característica do que? Da sublimação, ok, gente? Então, tá aqui bonitinho. Representando as moléculas como simples esferas, a figura que esquematiza a transformação de estado físico mencionada anteriormente é. Então, a gente tem que lembrar como é que as partículas estão no estado sólido e no estado gasoso. Então, aqui eu vou botar um esqueminha rapidinho. No estado sólido, nós sabemos que as partículas elas vão estar muito unidas umas às outras, correto? Desse jeitinho aqui. Agora, quando eu estou no estado gasoso, essas partículas elas vão estar bem afastadas umas das outras, como a gente está percebendo aqui. Então, nós teríamos que ver qual é o esquema que tem essa representação, do sólido para o gasoso, do mais afastado para o menos afastado. E a alternativa correta aí, neste caso, seria a nossa letra D de dado. Ó, sólido, as partículas estão muito unidas, tem forma constante aí, como a gente está percebendo, e no gasoso está dentro desse recipiente aqui, ó, correto? Que é esse balão de destilação que a gente vai ver aí, que a gente já viu, na verdade, na aula de destilação, ok? Então, letra D de dado, ok? A nossa resposta aí, o gabarito, letra D de dado. Então, deixa eu só botar aqui também, só para manter o padrão aqui. Vocês tenham muita paciência comigo, que eu estou tentando escrever o máximo no programa e na lousa para eu conseguir pegar e melhorar cada vez mais a minha letra, tá? Então vamos para a nossa terceira questão, que diz o seguinte aí, a nossa terceira questão. Põe o raciocínio aqui, número 3. Um pedaço de isopor, quando colocado na água, fica na superfície. Então, um pedaço de isopor, ele fica na superfície. Mas se jogarmos um pedaço de ferro
o mesmo descerá até o fundo. Então, um está flutuando e o outro está afundando, né? A que propriedade se deve esse fenômeno? Impenetrabilidade, o que que é impenetrabilidade que nós vimos? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Densidade, sim, vai ser a letra B de densidade. Por quê? Porque nós sabemos que quanto maior a densidade, quanto maior a densidade, o objeto ele afunda. E quanto menor a densidade, o objeto ele flutua, certo? Então, quer dizer que, no caso aí do isopor e do ferro, o isopor vai ser o objeto que ele vai ter menor densidade, por isso que ele vai flutuar, e o pedaço de ferro vai ser o objeto que vai ter o quê? Maior densidade, por isso que ele vai o quê? Afundar. E aí a minha alternativa correta é a letra B, como vocês já viram aí, ok? Então vamos para a nossa próxima questão do teste, que é a questão 4, que diz o seguinte: o pote de sorvete foi esquecido fora do congelador. Sorvete, né? Ok. No final da tarde, estava totalmente derretido. Uma roupa foi enxaguada, torcida e pendurada no varal, estando seca após algumas horas. Quando tomamos banho em um chuveiro bem quente, observamos que o espelho fica embaçado quando passamos a mão sobre a sua superfície, percebemos que está úmida. Assinale a opção que mostra as mudanças de estado físico que ocorreram em cada situação descrita assim, respeitando a ordem apresentada. Então, para fazer essa 4 aqui, a gente tem que pensar no seguinte: a gente tem que identificar de qual estado físico está saindo para qual estado físico está indo, e, obviamente, depois correlacionar, certo? Isso com o nome. Quando eu deixo um pote de sorvete fora do congelador, inicialmente, esse sorvete ele está no estado sólido. E ele vai estar passando aí do estado sólido para o outro estado físico, que vai ser o estado líquido. Se o sorvete está passando do estado sólido para o estado líquido, porque ele está derretendo no final, o nome desse processo aqui vai ser chamado de fusão. Agora, no 2, uma roupa foi enxaguada, torcida e pendurada no varal. Então, existe algum resíduo de água ainda nessa roupa, certo? Então, no caso da roupa aqui, se tem algum resíduo de água, quer dizer que eu estou passando do estado líquido, porque nós sabemos que a água, a temperatura ambiente nessas condições, ela é líquida. E aí, depois que a roupa ela fica seca após algumas horas, quer dizer que ela está passando para o gasoso. Então, se é do líquido para o gasoso, o nome do processo que está acontecendo aqui, ó, é vaporização. Só que essa vaporização, em especial, ela é uma vaporização que acontece de maneira lenta e natural. Se ela é uma vaporização que acontece de maneira lenta e natural, nós vamos ver que ela é uma evaporação. Se tiver vaporização ou evaporação nas questões, está correto, né? Nas alternativas. E a gente tem 3 aqui, que seria o quê? O 3 é o espelho ficar embaçado. Quando eu tenho um chuveiro muito quente, essa água quente ela vai sofrer essa vaporização, que é a passagem do líquido para o gasoso.
Mas não é isso que a questão está falando. Ele quer saber qual é a transformação quando a gente coloca a mão sobre a superfície do espelho e percebe que ela está úmida. Então, o que acontece é que a água no estado gasoso, devido ao chuveiro estar com a resistência quente, né, está programado para quente, passe para o estado que? Líquido. Por que que ela vai passar para o estado líquido? Porque essa água gás, em contato com uma superfície resfriada, como o espelho, ela vai trocar de calor com o espelho e aí ela vai liberar calor e aí vai sair do gasoso e vai para o líquido. O nome desse processo do gasoso para o líquido tem dois nomes. Ou ele vai ser a condensação, ou ele vai ser a liquefação. Então nós temos que procurar aí qual é a alternativa que tem um desses três, ou os três nessa sequência, né? Fusão, vaporização, também tendo evaporação como alternativa de resposta, e condensação ou liquefação. Então vamos ver aí qual alternativa que tem isso. Então aqui nós temos fusão, evaporação e condensação. Então seria a minha letra C de casa, ok? Então aqui o gabarito, letra C. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Espero que não. Se tiver, bota aí nos comentários, tá bom? Nós vamos agora para a questão 5. Bom, questão 5 aí diz o seguinte: acompanhe comigo a leitura e a resolução. O período da seca é caracterizado pela ausência de chuvas, por isso também conhecido como estiagem. Em algumas regiões, como no centro-oeste do Brasil, por exemplo, este período é bem notório, pois afeta a própria saúde dos moradores. Dentre as principais queixas está a dificuldade de respirar. Em alguns casos, ocorre até mesmo sangramento das narinas. Apresentamos aqui uma solução caseira para amenizar o problema. Espalhe pelos cômodos da casa recipientes abertos contendo água. Mas o que acontece com essa água e por que o método se torna eficaz neste caso? Então vamos lá, gente. O que acontece nessa água se eu tenho um recipiente aberto, contendo água, exposto à temperatura ambiente, essa água ela vai absorvendo calor até chegar à sua temperatura de ebulição, que no caso da água é 100 graus Celsius. Então o que acontece com essa água? A água sofre uma mudança de estado chamada evaporação, que acabamos de ver que foi lenta e o que? Natural, ok? Se você colocasse vaporização aqui também, eu daria um certo, tá bom? Vou botar até entre parênteses aqui, ó. Vou botar aqui uma barra. Vaporização. Por que o método se torna eficaz nesse caso? O método se torna eficaz nesse caso porque quando ela passa do estado líquido para o estado gasoso, ela vai deixar o ambiente mais úmido. Então, tendo o ambiente mais úmido, eu consigo pegar e melhorar aí a qualidade do ar para que se evite esse sangramento, para que eu não deixe o ar tão seco que provoca tudo isso que a gente viu aí, né? A dificuldade de respirar, o sangramento. O método é utilizado
Porque deixa mais. Deixa eu botar o mais normal aqui. Eu não estou no WhatsApp. Deixa mais úmido o ambiente. Ok, gente? Ótimo. Nem precisei aqui usar essa outra parte. Deixa eu pegar e dar uma excluída aqui. Bom, vamos então agora para a nossa questão 6. Então, questão 6 aí diz o seguinte, number 6. A tabela a seguir lista 5 metais. As duas colunas indicam as temperaturas de fusão e ebulição desses materiais. Lâmpadas incandescentes são dispositivos usados antigamente. Consiste em um filamento muito fino, metálico, dentro de um bulbo de vidro que, com a passagem de corrente elétrica, aquece até temperaturas da ordem de 3.000 graus Celsius, sem fundir. Sem fundir. E o fio passa a brilhar e incandescer, emitindo luz. Qual metal dentre os listados na tabela pode ou podem ser usado ou usados para fabricar o filamento? Bom, gente, a primeira coisa que a gente tem que entender é que esse metal ele não tem que fundir. Se esse metal ele não pode fundir, se esse metal não pode fundir, quer dizer que ele precisa permanecer no estado sólido. Isso aqui, você tem que ler essa questão e chegar a essa conclusão. Ele precisa permanecer no estado sólido. Ok. Se ele precisa permanecer no estado sólido, nós temos que determinar o estado físico dessas substâncias até 3.000 graus Celsius e ver qual delas permanecerá no estado sólido. E aí existe uma regrinha básica para determinar esse estado físico. Então, nós vimos ali o quê? Nós vimos que cada metal dos representados ali possui duas temperaturas. Desculpe, gente, aconteceu alguma coisa aqui, mas que eu já vou resolver. Voltei. Falei para vocês terem paciência comigo, tá? Questão 6. Isso. Então, cada metal aqui, ele possui duas temperaturas, não é isso? Ó. Primeiro eu vou ter uma temperatura que vai ser chamada de temperatura de fusão. Depois eu vou ter uma outra temperatura que vai ser chamada de temperatura de ebulição. Fusão, nós sabemos que é a mudança de um estado físico para o outro. Qual o estado físico que é? Do sólido para o líquido. E a ebulição, nós sabemos que é a mudança do estado líquido para o gasoso. Ótimo. Então, depois que eu sei isso, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai perceber o seguinte: se essa temperatura de 3.000 graus Celsius aqui, ó, estiver antes da fusão, quer dizer que a substância ela vai estar no estado sólido, porque ela não alcançou a mínima temperatura necessária para passar do sólido para o líquido. Se essa temperatura de 3.000 estiver entre a fusão e a ebulição, quer dizer que ela vai estar no estado líquido. E se essa temperatura de 3.000 estiver após a ebulição, quer dizer que ela vai estar no estado gasoso. Então, agora, nós vamos ter que ver qual é o estado físico de cada um, fazendo esse esqueminha aqui, ó. O alumínio. 3.000 graus Celsius, ele está aqui, logo após a fusão e a ebulição. Se 3.000 graus Celsius está logo após a fusão e a ebulição,
quer dizer que o alumínio ele vai estar em qual estado físico? O alumínio ele vai estar no estado gasoso. Não é o metal que eu quero. Eu preciso que ele permaneça em qual estado físico? Que ele permaneça no estado sólido, correto? Então vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos ver a próxima aí. Ferro. 3.000 também está aqui, ó. Após o quê? Após a ebulição. Então, o ferro, ele também vai estar no estado quê? Gasoso. Chumbo. 3.000. Novamente, o 3.000 está aqui, ó. Após a ebulição. Então, o chumbo, ele também vai estar no estado quê? Gasoso. Zinco, 3.000, também está após a ebulição. Então, quer dizer que o zinco, ele também vai estar no estado quê? Gasoso. E para finalizar, o tungstênio. 3.000 está antes da fusão. Se 3.000 está antes da fusão, quer dizer que ele vai estar no estado quê? Sólido. Então, o nosso metal, que é o tungstênio, ele vai estar no estado quê? Sólido. E aí, a minha alternativa aqui, qual dos metais listados a seguir é utilizado para fabricar o filamento? Tungstênio. Ok? Sim, galera. Vamos para a próxima. Questão 7. Vitor verificou que sua mãe, Roberta, sempre abaixa o fogo quando a água em uma panela começa a ferver. Ele perguntou então: por que você faz isso, mãe? E ela respondeu: estou aplicando um conhecimento que aprendi na escola sobre mudança de estado físico. E a mãe do Vitor tem uma memória boa. Que tipo de vaporização está ocorrendo na situação acima? Então, ela abaixa o fogo quando a água da panela começa a ferver. E aí a gente tem três tipos de vaporização, não é isso, gente? Um tipo já ficou bem claro para vocês, mas eu vou pegar e botar de novo aqui, ó. Esqueminha. Vaporização. Então, tem três tipos de vaporização. O primeiro tipo é a evaporação. O segundo tipo é a ebulição. E o terceiro tipo vai ser a calefação. Então, a evaporação é aquela passagem que acontece de maneira lenta e natural, como a gente viu, roupas secando no varal. A ebulição é aquela passagem que acontece de maneira rápida e artificial, como essa que nós acabamos de ver agora. Por que que é rápida? Comparada à primeira, ela é bem mais rápida, a água passa do estado líquido para o gasoso bem mais rápido. Se eu aquecer ela na chama de um fogão do que eu deixar ela exposta à temperatura ambiente, e é artificial porque o ser humano ele pegou e ao iniciar a queima daquele gás, essa queima desse gás liberou calor. Então não foi a natureza que proporcionou isso, foi o ser humano que pegou e proporcionou esse fornecimento de calor. Aqui não, quando eu deixo uma roupa secando no varal, o sol que fornece esse provimento de energia. E a calefação, ela é instantânea e apresenta aquele som característico.
aquele tch. Sabendo isso aqui, gente, agora a gente vai perceber qual é essa mudança. Então, como eu falei, quando a água de uma panela começa a ferver, é rápida e artificial. Então, o tipo de vaporização que está acontecendo aqui vai ser ebulição, ok? Sempre que um navio derrama petróleo no mar, ocorre um grande desastre ecológico em virtude das substâncias que ficam na superfície da água. Porque o petróleo flutua, novamente, a gente já sabe sobre isso. Então, o petróleo flutua porque a sua densidade é menor do que a da água do mar. Quem tem menor densidade, como nós vimos, flutua. Pois sua densidade é menor que a da água do mar. Ok? A 9, para finalizarmos o teste, é classifique como matéria, corpo, objeto e energia. Então, matéria, nós vimos que é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Corpo, porção limitada da matéria sem finalidade. Objeto, porção limitada da matéria com finalidade. E energia, que é um conceito novo aqui para a gente, é aquilo que não possui massa ou volume, ok? Isso é energia. Aquilo que não possui nem massa, nem volume. Aquilo que eu não consigo medir a massa ou volume. Nós também podemos classificar ou definir energia como aquilo que transforma a matéria. Aquilo que transforma a matéria, ok? Então vamos lá. Eletricidade é o que? Energia. Madeira, matéria, porção sem limite, televisão, objeto, restos de embalagem, corpo não tem uma finalidade, né? Televisão já tem uma finalidade. Cacos de vidro, corpo também não tem uma utilidade específica. Fogo, energia, né? Água não tem limite. Matéria, mesa, objeto, tem uma finalidade específica para o ser humano. Bom, agora nós vamos caminhar para a nossa prova, tá? Lembrando que as questões vão ser retiradas daqui, dessa coletânea, tá? Da recuperação. Gente, só não vou falar quais, né? Então estudem todas. Vamos lá. Nossa prova fala o seguinte: um copo de vidro caiu de uma mesa e, ao tocar no chão, quebrou-se em pedaços. Então, olha só, o copo de vidro ele caiu de uma mesa e, ao tocar no chão, quebrou-se em pequenos pedaços. Esses pequenos pedaços podem ser classificados como, e aí nós temos o que seria. Olha só, se a gente fosse considerar apenas o vidro, aí nós teríamos o conceito de matéria, ok? Aí depois a gente considera o copo de vidro. O copo de vidro ele já vai ser considerado objeto, que nós vimos que é aquela matéria que apresenta uma finalidade. E se eu falo de pequenos pedaços, se eu falo de pequenos pedaços, aí eu estou me referindo ao quê?
Estou me referindo ao corpo. Então, quer dizer que esses pequenos pedaços são corpos da matéria vidro. Letra C de casa, tá bom? Então, perceba aí a diferença de matéria, objeto e corpo que está no enunciado, os três aparecendo, né? E você tem que identificar que ele só queria esses pequenos pedaços. Bom, vamos para a próxima questão, que é a questão 2 aí, que diz o seguinte: o aumento progressivo da temperatura da Terra está fazendo as geleiras dos Andes e dos Alpes derreterem, segundo cientistas europeus. O derramamento tem se acelerado muito desde o início dos anos 80. E os pesquisadores acham que o El Niño, fenômeno climático que provoca o aquecimento das águas do Pacífico, contribuiu para isso. Por causa do aquecimento do Pacífico, chove menos e há menos nuvens sobre as geleiras andinas, o que leva ao aumento da radiação solar e ao acúmulo de menos neve. Dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, IPCC da ONU, prevêem um aumento de 1,5 a 5 graus Celsius na temperatura do planeta até o fim deste século. No texto, derretimento das geleiras e aquecimento do Pacífico podem ser interpretados como fenômenos que levam, respectivamente, a. Então, gente, a gente vai ter que perceber o que nessa questão? A gente vai ter que perceber quais as mudanças de estado físico estão acontecendo. Quando eu falo em derretimento das geleiras, eu estou falando de uma mudança que passa do estado sólido para um outro estado, que é o estado quê? Líquido. E quando eu falo do aquecimento do Pacífico, esse Pacífico é o Oceano Pacífico. Então, uma mudança que acontece do estado líquido para um outro estado físico, que é o gasoso. Essa mudança que ocorre do estado sólido para o estado líquido, que nós vimos aí no primeiro item grifado, ela é chamada, como nós já vimos, de fusão. E a mudança do estado líquido para o estado gasoso, ela é chamada de vaporização. Só que essa vaporização aí acontece de maneira natural, certo? O meio ambiente que está fornecendo esse calor aí. Então, quer dizer que é uma vaporização do tipo evaporação. Então, se tiver fusão, vaporização ou evaporação, a questão está correta. Então, vamos dar uma olhada aí agora nas alternativas. Então, aqui nós temos fusão e evaporação na letra B de bola. Então, gabarito aqui, letra B. Na anterior, eu não sei se eu coloquei, né? Mas está ali, eu marquei, gabarito é letra C. Então, agora a gente vai para a próxima, que é a questão 3. Na questão 3 fala o seguinte: no sistema representado a seguir, o número de fases e o número de componentes são, respectivamente. Então, para 3 aí, a gente tem que analisar esse desenho e lembrar o que que é fase e componente. Bom, como é que eu defino fase, pessoal? Fase é cada porção enxergada. Fase, cada porção enxergada. Já componente quer dizer cada substância diferente. Então, cada substância diferente é um componente. Logo, vamos lá. Quantas fases eu tenho aqui? Quantas coisas eu consigo enxergar? Eu consigo enxergar o óleo que está aqui,
eu consigo enxergar os cubos de gelo que estão aqui e eu consigo enxergar a água que está aqui, correto? Então, aqui nesse sistema, eu vou ter quantas fases? Cada porção enxergada, aqui eu vou ter 3 fases, correto? Deixa eu apagar que já existem as setas ali. Então, deixa eu botar aqui quantas fases eu consigo enxergar de preto. Então, aqui, ó, 3 fases. Agora, quantos componentes? O que acontece é que cubos de gelo e água são a mesma substância, só que em estados físicos o quê? Diferentes. Se são a mesma substância, só que em estados físicos diferentes, então não vou ter 2 componentes ali, considerando esses 2. Se são a mesma substância, eu vou considerar tanto o cubo de gelo quanto água como apenas um componente. E o segundo componente seria o óleo. Então aqui eu vou ter o quê? 2 componentes. E aí a alternativa que tem esta resposta, né, ele quer respectivamente aqui, então primeiro fase eu tenho 3, depois componentes eu tenho 2. 3 e 2 seria a nossa letra C de casa. Ok? Então vamos para a nossa quarta questão aí. Quarta questão diz o seguinte: isso é da prova, hein? No estudo de substâncias puras e misturas, a professora apresentou o sistema a seus alunos conforme representado nas figuras. Ela solicitou que analisassem e fizessem 2 afirmações sobre cada sistema. Nas alternativas, encontram-se algumas das afirmações feitas pelos alunos. Analise-as e assinale a alternativa que apresenta apenas a afirmação correta sobre um dos sistemas representados. No sistema 1, temos 2 substâncias simples. Bom, o que é uma substância simples? A gente tem que lembrar esse conceito de substância simples, né? Então, substância temos que lembrar, na verdade, o conceito de substância pura e mistura. Então, vamos fazer um versus aqui e colocar os dois, ok? Então, aqui eu tenho substância pura versus mistura. Quando eu tenho uma substância pura? Eu tenho uma substância pura quando eu tenho um material formado por moléculas iguais, ok? Material formado moléculas iguais. Professor, o que que é molécula que eu não lembro? Molécula, como você não lembra, eu vou estar lembrando para você aqui, é a união de 2 ou mais átomos. Ok? Isso é uma substância pura. E uma mistura, professor? Uma mistura é um material formado por moléculas o quê? Diferentes. Então, moléculas diferentes. Bom, essa substância pura, que é um material formado por moléculas iguais,
ela pode ser de 2 tipos. Ela pode ser uma substância pura, chamada de simples, ou ela pode ser uma substância pura composta. Se ela for considerada uma substância pura simples, quer dizer que ela possui apenas um elemento em sua constituição. Se ela for uma substância pura composta, quer dizer que ela apresenta 2 ou mais elementos na sua constituição. A mesma coisa a mistura. A mistura também ela apresenta essa 2 classificações. Uma mistura, ela pode ser chamada de homogênea ou ela pode ser chamada de heterogênea, tá bom? Só que para essa questão, a gente não vai estar utilizando nenhum desses critérios. Então, eu vou parar por aqui para a gente não ter muita informação, ok? Então, aqui no sistema um, o que que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, essa molécula que é igual a esta molécula, que é igual a esta molécula. Se só tivessem essas 3 moléculas que eu acabei de circular, o material seria uma substância pura. Só que eu não tenho só essas 3, né? Eu também tenho essa outra molécula aqui, onde a esfera ela tem uma outra coloração, um pouco mais clara, o que sinaliza que é um outro elemento. Agora vamos lá. No sistema um eu tenho 2 substâncias simples. Correto, porque esta substância aqui, ó, a primeira, a que está assinalada de vermelho, ela é formada por elementos iguais. Então, isso daqui, por exemplo, poderia ser esta molécula aqui, ó, poderia ser o meu H2. E essa daí que está em preto poderia ser uma outra molécula. Essa daqui poderia ser o meu O2. Ó, são elementos diferentes, aqui é hidrogênio e aqui é oxigênio, e a quantidade deles é a mesma por molécula, mas não são elementos iguais. Então, no sistema um, eu tenho 2 substâncias simples? Sim, eu tenho 2 substâncias simples, porque há 2 substâncias diferentes. H2 é diferente de O2, ok? Então, esta é a afirmativa correta desde já. Então, a letra A. Vamos para as outras, só para ver porque as outras não estão corretas. O sistema um é uma substância pura. O sistema um não é uma substância pura, porque é um material formado por moléculas diferentes. Então, se é um material formado por moléculas diferentes, quer dizer que o sistema um aqui, ó, ele não vai ser uma substância pura, ele vai ser uma mistura. Deixa eu só assinalar de outra cor aqui. Então, sistema um aqui, que é todo esse sistema, é uma mistura. No sistema um temos 5 componentes. Então, a gente tem que lembrar agora o conceito que está relacionado à mistura, que é componente e molécula. Molécula, nós acabamos de ver, já está bem definido para a gente aí, que é o quê? Que é a união de 2 ou mais átomos. Toda vez que a questão pedir esse conceito associado a componente, toda vez que ela falar sobre componente, você vai pensar nas moléculas diferentes. Componentes são moléculas diferentes. Então, aqui no sistema um eu tenho 5 componentes. Então, no sistema um eu tenho uma mistura, e essa mistura tem 2 moléculas diferentes. Então, quer dizer que ela tem mistura com 2 componentes. O sistema 2 é uma mistura. Bom, por que que o sistema 2 não é uma mistura? O sistema 2 não é uma mistura porque as moléculas são o quê? Iguais, ó.
esta molécula aqui que eu estou circulando agora é igualzinha à outra aqui de baixo, ó. Essa molécula é igualzinha a essa outra molécula. Então, essa molécula poderia ser, por exemplo, aí H2O, vamos supor, tudo bem? Então, o que acontece? Se essas moléculas são iguais, quer dizer que eu não tenho o quê? Uma mistura, eu tenho uma substância pura. Então, quer dizer que esse sistema aqui que nós acabamos de ver, que é o sistema 2, ele é constituído por uma substância pura. Porque as moléculas são o quê? Iguais, professor. No sistema 2 temos 2 componentes. Não, o que nós temos no sistema 2 são 2 elementos: hidrogênio e oxigênio, ok? Então, no sistema 2 nós temos 2 elementos, que poderiam ser hidrogênio e oxigênio, ok? Então, cuidado aí com esses conceitos, né? Aqui no sistema 1, olha a pegadinha que ele botou. Tá falando aqui que no sistema 1 nós temos 5 componentes. Não, nós temos 2 componentes, mas estaria correto se ele falasse que tem 5 quê? Moléculas. Porque o conceito de molécula não está associado a ser igual ou diferente. O conceito de molécula é só a união de dois ou mais átomos. Então, se eu tiver uma outra molécula igual ou diferente, eu também vou classificar isso como quê? Como molécula. Agora, componente não, são as moléculas diferentes, tá bom, gente? Então, aqui, quando ele fala que tem 2 elementos aqui no sistema 2, estaria correto, mas ele fala que no sistema 2 ele tem 2 componentes. São as moléculas diferentes? Não, são moléculas do quê? Iguais. Então, são pegadinhas aí que dão para confundir a nossa mente, tá? Vamos aí para a nossa próxima questão, que é a questão 5. Ele pede o nome das mudanças de estado físico ocorridas, né? Então, novamente, a gente tem que identificar da onde está saindo do estado físico para onde está indo e ver, né, o nome dessa transformação desse estado físico para outro. Então, vamos aí fazer a questão 5 agora aqui comigo. Um lago congelando. Um lago congelando quer dizer que isso daqui está acontecendo uma mudança do estado sólido, ou do estado líquido, ou do estado gasoso para qual outro desses três estados? Se o lago ele está congelando, se isso está acontecendo ainda, quer dizer que o lago está passando aqui, ó, fenômeno um está passando do estado líquido para o estado que sólido, porque ele está congelando. Se ele está passando do líquido para o sólido, o nome dessa mudança aqui, ó, a gente vai botar é o quê? Solidificação. Agora, o fenômeno 2, o que está acontecendo com o fenômeno 2? Fenômeno 2, fumaça saindo do carrinho de um vendedor de picolé. Essa fumaça que sai do carrinho do vendedor de picolé é o gelo seco. E o gelo seco é uma substância que passa diretamente do estado sólido para o estado gasoso. Então, isso acontece com gelo seco, isso acontece com naftalina, e isso também acontece com iodo, que é um pozinho roxo aí. São três substâncias que são clássicas de se cobrar isso. Então, se gelo seco, naftalina e iodo passam do estado sólido e vão para o estado gasoso, então essa mudança que acontece do sólido para o gasoso, ela é chamada de sublimação. Vamos para 3. Espelho embaçado depois de um banho quente. Nós já vimos isso acontecendo, né? No teste, né? Lembra disso. Então, essa é a passagem do estado quê? Gasoso
para o estado líquido. Essa passagem do estado gasoso para o estado líquido, ela pode ser chamada de condensação ou liquefação, ok? E nós temos aí a 4. A 4 é o quê? Manteiga derretendo na frigideira. Manteiga derretendo na frigideira, que é esse fenômeno 4 aí, é a passagem do estado sólido para o estado quê? Líquido. Então, o nome dessa mudança vai ser chamada de fusão. E para finalizar, a 5, retirar água por aquecimento da sopa fazendo engrossar. Isso aí é a sopa que está rala, ela vai estar o quê? Ela vai estar pegando e ela vai estar retirando a água em excesso por aquecimento. Então essa água ela vai evaporar, né? Na verdade, ela vai entrar em ebulição, né? O processo mais certo aí para se falar é fazer uma vaporização do tipo ebulição. Então, uma passagem do estado líquido para o estado que gasoso. Essa passagem do estado líquido para o estado gasoso se chama vaporização. Então, vai ser uma vaporização aqui de que tipo? Ebulição. Que eu que vou estar fazendo isso, né? Eu que vou estar queimando lá o gás, fazendo todo esse fornecimento de calor para a água sair desse estado físico para o outro, ok? Então agora nós vamos para a questão 5. Obviamente, se você colocar vaporização ou só ebulição na prova, eu aceitaria qualquer uma das duas respostas, tá? A 6 diz o seguinte, galera. Vamos aí para a questão de número 6. Classifique as substâncias que aparecem nos fenômenos abaixo como simples ou compostas. Então, nós já vimos esse conceito de simples ou composta anteriormente, né? Substância simples é aquela que possui apenas um elemento, substância composta é aquela que possui dois ou mais elementos. Como é que eu vou identificar um elemento, professor? Isso pode ser uma dúvida sua. Você identifica um elemento, tá? Por cada letra maiúscula. Então, um elemento aqui é cada letra maiúscula, tá? Cada letra maiúscula. Na questão aqui, o elemento seria cada esfera, ok? Nessa questão do desenho aqui, o elemento seria cada esfera diferente. Agora, já na próxima questão, que é a 6, é cada letra o quê? Maiúscula. Então, se cada letra maiúscula é um elemento, acompanhem comigo aí. Aqui nós temos o gás carbônico. Então, o gás carbônico aqui, que é o nosso CO2, vai ser que tipo de substância? Simples ou composta? Então, CO2 aqui, ó, vai ser composta. Tem duas letras maiúsculas, né? Carbono e oxigênio. Próximo que nós temos aí é água, H2O. H2O também vai ser uma substância o quê? Composta, duas letras maiúsculas, hidrogênio e oxigênio, né? H e O. A gente tem aí O2. O2, eu tenho dois átomos, mas eu só tenho uma letra maiúscula. Então aqui a substância vai ser o quê? Simples. Ferro. Ferro é o Fe. Então aqui também a substância vai ser o quê? Simples. E nós temos, por último, o cobre, que tem o símbolo Cu. Vai ser uma substância também o quê? Simples.
ok? Então, nem li os fenômenos aí, mas a planta captura o gás carbônico da atmosfera e, juntamente com a água, transforma em seiva, liberando o gás oxigênio. Então, CO2 e água e O2 que aparecem no primeiro fenômeno são substâncias compostas e simples, respectivamente. O ímã atrai a limalha de ferro sobre a ação magnética, então o ferro é uma substância simples, e é possível transformar o metal cobre em fios e lâminas. O cobre também é uma substância simples, ok? Então, nós vamos para a próxima questão aí, que é a questão de número 7. Questão de número 7. Qual o estado físico das substâncias abaixo a 1000 graus Celsius? Lembrando que nós já fizemos uma questão parecida com essa no nosso teste, onde nós sabemos que, para determinar o estado físico, o que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar e ver aonde que está a minha temperatura em questão em relação à temperatura de fusão e ebulição de cada substância. Se estiver antes da fusão, sólido, entre a fusão e a ebulição, líquido, após a ebulição, gasoso. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, correto? Que nós fizemos nessa questão do teste aqui, que foi a questão de número. Deixa eu ver aqui. Questão de número 6 do teste é o mesmo tipo de questão que a questão de número 7, ok? E aí, qual o estado físico das substâncias a 1000 graus Celsius? Vamos lá. 1000 graus Celsius, eu não vou escrever, eu só vou botar um X correspondente a essa temperatura, tá, gente? 1000 graus Celsius, ele está aqui, ó, após a ebulição. Se 1000 graus Celsius está após a ebulição, quer dizer que o mercúrio aí, que é a primeira substância, ele vai estar no estado o quê? Gasoso. Depois eu tenho o alumínio. 1000 graus Celsius já está entre a fusão e a ebulição do alumínio. Então, quer dizer que o alumínio aí, ele vai estar no estado líquido. 1000 graus Celsius também está entre a fusão e a ebulição. Então, a prata também estaria no estado líquido. Ouro, 1000 graus Celsius está antes da fusão do ouro, que 1064 é a fusão. Se está antes da fusão, nós vimos então que o ouro vai ser o quê? Sólido. E 1000 graus Celsius também está antes da fusão do ferro. Então, se está antes da fusão, quer dizer que o ferro aí também vai ser sólido. Ok? Muito tranquila essa questão. Então, vamos para a próxima, que é a questão de número 8. Numere corretamente a coluna que tem os exemplos de sistema de acordo com a que apresenta a classificação dos mesmos. Então, aqui, nós temos que numerar uma coluna com a outra. Ó, elemento químico é ele puro. Então, o único que é elemento químico aqui, ó, seria carbono. Então, aqui seria o 5. Deixa eu pegar aqui e tentar diminuir minha letra. 5. Substância simples, nós vimos que é aquela formada apenas por um elemento. Se é aquela formada apenas por um elemento, poderia ser o quê? O gás oxigênio, ó, O2. Então, aqui seria 2. Substância composta é aquela formada por dois ou mais elementos, duas ou mais letras maiúsculas. Então, aqui, ó, NaF. Mistura homogênea. Isso daqui é novo para gente, no sentido de eu não ter explicado isso ainda. Mistura homogênea é aquela que apresenta apenas uma fase. Fase nós sabemos o que é, que a gente já viu. Porção que enxergada, cada porção enxergada. E heterogênea vai apresentar o quê? Duas ou mais fases, certo? Então, eu vou enxergar mais de duas coisas e na homogênea eu só vou enxergar uma coisa.
Então, o que sobrou para a gente foi limonada com gelo e água do mar filtrada. Quando a água do mar está filtrada, eu não consigo enxergar o sal dissolvido nela, porque obviamente está dissolvido, e qualquer resíduo de poeira, areia suspensa ou qualquer partícula que não está dissolvida, ela deixou de estar presente na água do mar porque ela foi filtrada. Nós vimos aí que o filtro ele retém as partículas insolúveis. Então, a água do mar filtrada seria uma mistura homogênea. Já a mistura heterogênea seria limonada com gelo. Então, o último aqui é o 4, ok? Bom, e agora nós vamos para a próxima. Analise, assinale V para afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O ar atmosférico é uma substância pura. Então, aqui eu vou vir para cá, que eu vou precisar de um pouquinho mais de espaço. O ar atmosférico é uma substância pura? Então, eu já defini o que é substância pura e mistura. Substância pura é aquela que apresenta apenas um tipo de molécula, mistura mais de um tipo de molécula. Então, você tem que saber de conhecimento prévio, de comentários da aula, se o ar atmosférico tem mais de um tipo de molécula ou não. Então, o ar atmosférico, ele tem mais de um tipo de molécula, sim, que o ar atmosférico é o conjunto de todos os gases presentes na atmosfera. Entre eles, nós temos nitrogênio, N2, oxigênio, O2, gás carbônico, CO2, gás hélio, HE, e muitos outros gases. Então, se eu tenho mais de uma molécula, quer dizer que o ar atmosférico ele não é uma substância pura, o ar atmosférico ele é uma mistura. Então, isso aqui é um F de falso. Tem mais de uma molécula, é uma mistura. O sangue é uma mistura. Verdadeiro, gente. O sangue, ele é formado por várias substâncias. Existem duas substâncias principais que formam o sangue. Sangue ele é formado pelo plasma, que é o líquido que dissolve essas substâncias. E aí eu também tenho aqui as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, responsáveis pelo transporte de oxigênio, né? A gente tem ainda os glóbulos brancos, as plaquetas. Vou botar só esses dois, você já consegue entender que se tem mais de uma substância, mais de uma molécula, é uma mistura. Por enquanto, vocês não precisam saber a fórmula dessas moléculas aí, porque elas são bem grandinhas, tá? Apenas saber que o material é formado por mais de uma substância, mistura. Uma solução de açúcar é uma mistura, verdadeiro. Lembrando aí, gente, que solução é qualquer mistura homogênea. Toda vez que vocês ouvirem a palavra solução, mistura homogênea, ok? Palavra solução, mistura homogênea. Uma solução de açúcar é uma mistura? Verdadeiro. Uma solução de açúcar é uma mistura. Ouro 18 quilates é uma substância pura. Ouro 18 quilates é uma substância pura. Falso. O que que isso aqui é falso? Porque o ouro 18 quilates, como nós já vimos, ele é 75% ouro, mais 25% de prata e cobre. Então, quer dizer que o ouro 18 quilates, ele não é uma substância pura, porque ele tem mais de um metal compondo ele aí. Se tem mais de um metal, ele é uma mistura. Água destilada é uma substância pura. Correto. A água destilada é uma água pura, sem sais minerais, sem oxigênio dissolvido, sem nada, tá? Então lembre esse conceito aí. Sem sais minerais
sem oxigênio dissolvido. Sem, ok? Agora, para finalizar, a gente vai ver as questões do simulado CAF. Então, vamos lá para as questões do simulado. Nos herbários são guardadas várias plantas secas com a finalidade de se catalogarem as mais diversas espécies. Para impedir que os insetos ataquem as plantas, utiliza-se naftalina. Lembra que eu já falei sobre a naftalina. Seu odor é percebido à temperatura ambiente, o que possibilita o afastamento dos insetos. Após certo tempo, a naftalina diminui a sua massa até o seu total desaparecimento. Esse fenômeno é conhecido como. Então, a naftalina aqui é uma substância que nós já vimos anteriormente, que ela passa de um estado físico específico, que é do estado quê? Do estado sólido para o estado gasoso. Esse fenômeno do sólido para o gasoso, ele é chamado de sublimação. Então, a alternativa correta é a minha letra B de bola. Vamos lá. 2. Indique qual das alternativas a seguir traz um exemplo de matéria, corpo e objeto. Já vimos que matéria, porção ilimitada, corpo, porção limitada sem finalidade, objeto, porção limitada com finalidade. Então, água é matéria, escultura de gelo seria o quê? Opa, ele quer nessa ordem. Então, aqui, ó, escultura de gelo seria o quê, gente? Seria objeto aqui, ok? E aí não tá na ordem, que ele quer matéria, corpo e objeto. Chuva, sim, seria o quê? Corpo. Não tem uma utilidade específica, agora a escultura de gelo é utilizada para decoração. Agora vamos lá. Madeira, mesa de madeira e tábua. Novamente a gente vai ter o que aqui, ó? Mesa de madeira sendo objeto e tábua sendo corpo. Corpo não tem finalidade específica, objeto tem. Então, novamente, também estaria sinalizando aqui dessa maneira. Vamos lá. Lycra, blusa de lycra e fio de lycra. Novamente, blusa já é um objeto e o fio de lycra seria o quê? Corpo. Não tem uma finalidade, um fio sozinho. Agora vamos para esse, ó. Mármore, placa de mármore, corpo, pia de mármore, objetos de decoração. Então, por isso, nossa letra D. Tudo bem? Vento, ar comprimido e ar atmosférico, aí a gente precisa pegar e nem entender muito bem o que significa, mas eu vou até tentar ajudar vocês. Mas essa seria a resposta mais alucinante, tá? Ar atmosférico aqui, ó, vou até marcar de outra, porque todas estão naquela ordem, essa daqui vai mudar um pouquinho mais a ordem. O ar atmosférico, como é uma visão infinita, seria aqui matéria. Aqui nós temos ar comprimido, é uma porção da matéria sem uma finalidade, o corpo, e o vento aqui seria um objeto, porque ele seria um ar direcionado com uma certa velocidade para fazer movimentar uma pá de um gerador eólico, por exemplo, tá bom? Mais letra D. Vamos para o próximo aqui, que é a 3. As fases de agregação para as substâncias abaixo, quando expostas a uma temperatura de 30 graus Celsius. Então, novamente, aquele esqueminha, ver aonde está a temperatura e, partindo disso, a gente vai ver qual o estado físico, né? Se tiver antes da fusão, sólido, entre a fusão e a ebulição, líquido, após a ebulição, gasoso. 30 graus Celsius está aqui, ó, o que é positivo, não é isso? Então, ele vai estar aqui. Entre a fusão e a ebulição, quer dizer que o mercúrio ele vai estar no estado quê? Líquido, ok? Então, 30 graus Celsius entre a fusão e a ebulição. Deixa eu botar aqui. 3.
Tá travando aqui, gente, desculpe. Mercúrio líquido. Vamos para a próxima. 30 graus Celsius aqui vai estar após aqui, ó, porque é uma temperatura negativa. Então, 30 é bem maior do que essa temperatura negativa. Então, quer dizer que a amônia aqui vai ser o quê? Gasosa. Benzeno, 30 graus Celsius está aqui, ó, no meio da fusão e da ebulição. Então, quer dizer que o benzeno, ele vai ser líquido. E para finalizar, o naftaleno, 30 graus Celsius, está aqui antes do ponto de fusão. Então, quer dizer que o naftaleno, ele vai ser sólido. Então, a alternativa seria nesta ordem que está aparecendo aqui. Primeiro líquido, depois gasoso, depois líquido e, para finalizar, sólido. Então, líquido, gasoso, sólido, líquido, gasoso, líquido, sólido. Líquido, gasoso, líquido, sólido. Letra C de casa. A gasolina comum consumida no Brasil contém em volume aproximadamente 25% de etanol. Esse sistema é um exemplo de gasolina e etanol, eles formam uma mistura porque tem mais de uma molécula diferente aí no sistema. E eu não consigo distinguir os dois a olho nu. Então, uma mistura que tem apenas uma fase. Se é uma mistura que tem apenas uma fase, vai ser uma mistura homogênea. São duas moléculas, por isso mistura homogênea, porque tem apenas uma fase, como nós vimos nas questões anteriores. E considere a substância aqui, questão 5, H3PO4. Essa daqui eu quero bastante atenção de todos, é a nossa última questão. H3PO4, e ele pede o número de elementos. Então, para a gente não confundir, ó, hashtag aqui, elemento, nós vimos que é cada letra maiúscula. Certo? E quando eu falar em átomo, quando eu falar em átomo, é o total dos índices. É total dos índices. Então, vamos lá. Quantos elementos eu tenho e quantos átomos eu tenho? Então, elemento é cada letra o quê? Maiúscula. Quantas letras maiúsculas eu tenho? Hidrogênio, fósforo e oxigênio. HPiO. Então, essa substância aqui, ela tem quantos elementos? Três elementos. E agora nós vamos para a outra parte, que é o quê? O átomo. Quantos átomos eu tenho? É o total dos índices. O índice é isso aqui, ó, que fica embaixo, correto, gente? Ó, 3. Aqui não ter nada no fósforo é a mesma coisa que ter um. E aqui eu tenho o quê? 4. Então, aqui eu tenho 3 mais um, 4. 4 mais 4, 8 átomos. Só que ele só perguntou na questão a quantidade de quê? Quantidade de elementos. Se ele só perguntou a quantidade de elementos, aqui você vai marcar o quê? 3 elementos. Letra B. Bom, alunos,
Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, né, foi bem extensa, ficou muitos minutos aí, mas vocês conseguiram aí ter todas as questões resolvidas, tanto do teste, quanto da prova e quanto do simulado CAF. E aí, estudem agora e que tenham uma excelente recuperação na próxima semana. Fiquem com Deus. Um abraço também aos alunos do canal Pedro Sami. Sempre importante vocês estarem aprendendo alguma coisa aqui. Desculpem se ficou muito longa a aula, se a letra ainda não está muito boa, mas com a utilização da lousa a cada dia eu vou estar melhorando. Se Deus quiser, eu vou ter uma letra muito excelente, assim como é no quadro também. Forte abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.